Oi, sou Noboru Ono. Hoje eu vou responder a pergunta do Jaime sobre roldanas de arcos compostos. Ele tem um arco composto com roldana simples e ele me perguntou: compensa trocar por roldanas mais modernas? Só que aí tem vários tipos de modelos, né? Que aí tem que ser pensado e avaliado. Segue agora nossos apoiadores e vamos aos detalhes. Muita coisa eu descobri através dessa pergunta. Noboru Ono, espadas, arcos e balestras. Rapido Ronin, mestre Moacir. Fábio Amato, Totsuzen Ryu Goshinjutsu, defesa pessoal. Físicos Fit, academia de musculação e jiu-jitsu. Buscan Ryu Dojo, em Votuporanga. Professor Leonardo, Kung Fu Shaolin. Ninjutsu, arte ninja e samurai, mestre Ferrara. Edson Secon, cutelaria e instrutor Rapido. Pro Fight, lá na Liberdade, no prédio da Sombra. Gorilás Imports, atacado e varejo. Vamos lá. O Jaime, ele tem um arco composto com roldanas simples. E aí, ele me perguntou se vale a pena trocar por roldanas mais modernas. Só que aí vai depender das dimensões das lâminas, se elas vão suportar ou não as roldanas mais modernas, que normalmente são maiores. Então, vamos daqui de lado, vamos pegar um arco composto com roldanas mais modernas. Ó, reparem como elas são bem grandes. Então, talvez ela não passe por aqui, sem dizer de detalhes que podem ser necessários para que ela possa ser fixada. Então, uma roldana dessa pela AliExpress está em torno de R$300 com frete. E fora isso, tem que ser fabricado as cordas, porque vai depender das dimensões do arco dele para ajustar nas medidas. Porque arco composto tem dois tipos. Aí vem as descobertas da pesquisa que foi necessária através da pergunta dele. Porque existem arcos compostos, como esse, que são rodanas duplas, né? E aí tem aqueles que são com roldanas únicas. Mas espera aí, como assim roldanas duplas e roldanas únicas? Todas não são duas roldanas? Sim, todos são duas roldanas, só que existem modelos diferentes. Vamos lá. Esse é considerado como roldana única. Reparem que tem aquela roldana enorme, só que do outro lado é uma outra roldana redonda. Essa roldana se chama roldana fixa, porque ela é centralizada. Essa daqui é roldana móvel, ou seja, ela que vai fazer o trabalho da diminuição do esforço físico durante a puxada e o aumento da velocidade na hora que dispara. Então, essa daqui, que é a roldana fixa, ela serve de eixo para o trabalho dessa roldana aqui ser efetuada. Já a roldana dupla são duas roldanas móveis, tá? Então é por isso que se chama roldanas duplas. Lembrando que eu estou falando em português,
porque em inglês é dual cams, né? Ou single cam ou solo cam. Meu, estamos no Brasil. Então vamos tentar explicar de uma maneira que todo mundo possa entender. É isso que eu tento trazer no meu canal, de forma para explicar melhor. Porque você entra em sites americanos e tudo mais, você traduz, mas na hora de explicar em português é complicado. Dessa vez eu tive a ajuda do meu sobrinho William, que pôde me ajudar. Ele é muito inteligente. Então ele me explicou que aqui no Brasil se trabalha com roldanas fixas e roldanas móveis. É assim que são os termos utilizados na engenharia aqui no Brasil. Então, vamos lá. Então essas daqui que trabalham com duas roldanas móveis, né? Que se chama dual cam em inglês, tá? Então, o que acontece? É mais difícil de acertar a posição, porque você tem que ajustar o ponto de equilíbrio das duas por igual. Se tiver uma mais adiantada, outra mais atrasada, o disparo vai ser lastimável. Ah, então existem essas duas tipos de arcos compostos? Sim. A primeira coisa é com roldana única e essa com duas roldanas duplas, tá? Em inglês, solo ou single cam ou dual cam, tá? Bom, dentro da dual cam existem vários tipos, então eu não vou entrar nesses detalhes. Eu vou ficar nessa parte aqui desses dois modelos, tá ok? Outra curiosidade das minhas pesquisas, o arco composto surgiu em 1966 nos Estados Unidos, ou seja, é uma tecnologia muito nova, tem 50 anos, né? Já que o arco em si é pré-histórico, é de milênios. Então, é muito curioso isso daí, tá? Então, eu quis passar essa informação para vocês. Vamos às comparações desses dois arcos e suas diferenças, tá ok? Então, quem for escolher um arco ou outro, saiba que, bom, manutenção. Tem diferença? Tem. Arco de uma cam, vamos falar em português, desculpa, com uma roldana móvel é mais fácil a manutenção, porque ele só tem que ajustar uma roldana e a outra só equilibra. A manutenção de um arco dual cam ou de duas roldanas móveis dá mais trabalho, tá? Então demora muito mais. Então o custo de uma manutenção desse é maior. Bom, então manutenção solo cam ou uma roldana móvel é vantajosa. Em potência, poder de potência, justamente nesse caso o dual cam ou duas roldanas móveis tem mais poder, tem mais força, tem mais energia na hora de ejetar uma flecha, justamente porque tem duas. No caso de precisão, solo cam ou uma única roldana móvel tem
melhor precisão, porque o ponto de equilíbrio é mais, tem mais equilíbrio, tem menos, como é que eu vou assim, vibração, justamente por causa dessa roldana fixa. Então, em precisão, ela ganha. No caso de som do disparo, novamente, por ela ter uma roldana fixa, ela é mais silenciosa do que as roldanas duplas. Durante a puxada, roldanas duplas é mais fácil porque tem dupla distribuição para facilitar a puxada. Então reparem que ambas têm vantagens e desvantagens, tá? Agora, na minha opinião, tanto uma como a outra tem poucas diferenças, principalmente dessas tecnologias modernas. Esses arcos aqui são de 2015 para cima, então são arcos recentes, de menos de 10 anos. Ah, mas os arcos antigos, dá para pôr esses tipos de roldanas? Dá. Vou mostrar agora para vocês. Aqui temos dois arcos. Vocês podem ver que as lâminas são maiores, mas também temos lâminas únicas e lâminas duplas, certo? E já pode ver que a riser deles são maiores, não são tão compactas como a outra, mas elas também são. Reparem em cima, essa daqui é solo can, uma fixa e outra móvel, e essa são dual can ou duas roldanas móveis por iguais. No caso aqui, sempre que são dual can, duas roldanas móveis, tem que ser sempre idênticas e invertidas. Essa daqui, ó, é solo can, uma única roldana móvel e outra fixa. A móvel aqui, tá? Então, sempre que tiverem arcos, pode ser desses dois tipos, tá? Então aí, na minha opinião, ambas são eficientes. Uma não tem nada menos que a outra. São tecnologias similares, com eficiências similares e resultados similares. Então, é a gosto. Mas sempre digo, antes de comprar, participe de algum workshop ou alguns amigos que possuam arcos e experimente. Por quê? A ideia de ter a experiência antes de comprar é essencial para você achar qual é o arco que mais te agrada. Tá ok? Valeu, pessoal. Sempre tiverem dúvidas, perguntem. Agradecimentos ao Jaime e ao William. Valeu! Eu fiquei divagando tanto com as informações das roldanas e não dei uma resposta direta pro Jaime. Então é o seguinte, eu conheço o arco do Jaime, é um arco master, e ele já tá pensando em trocar a riser, que é de madeira, por uma de alumínio. E aí até aí eu acho legal porque muda a estética totalmente. Agora, trocar as roldanas e a riser, aí eu acho que já não compensa. Por quê? O que ele vai gastar por uma coisa que talvez não consiga, não vá funcionar direito, é muito alto. Então é melhor vender e pegar um outro já bonitinho, né? Meu ponto de vista. Agora, em nenhum momento as as roldanas têm diferenciação. Tem diferenciação sim de tecnologia, mas não de potência. Então, quando as roldanas eram menores, as lâminas eram mais grossas.
E com isso ele tinha mais força. Agora, com as roldanas maiores, as lâminas não precisam ser tão grossas. E então, com isso, aumenta a velocidade, né? E com isso, é claro, a potência, tudo mais. Então, eu particularmente curto todos os modelos compostos, porque de uma forma ou de outra, o resultado é muito satisfatório. Valeu!